É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. No seu fone está no ar o podcast do Vero Notícias. Sejam muito bem-vindos ao É Vero, o seu programa de análise dedicado aos grandes dilemas macroeconômicos e às políticas de desenvolvimento do Brasil. O artigo de Cristiano Romero desnuda uma verdade incômoda. Há mais de 4 décadas, o Brasil frequenta o divã das instituições multilaterais ouvindo a mesma canção. Somos o país do futuro que nunca chega. Depois de alcançar a renda média na década de 1970, o país não só perdeu a velocidade de crescimento, como também estagnou. A crise da dívida em 1982 expôs a falência do modelo de desenvolvimento baseado na substituição de importações e no protecionismo estatal. E o mais trágico, Vera, é que, a rigor, aquele modelo jamais foi totalmente abandonado. A trajetória econômica brasileira das últimas 4 décadas pode ser resumida como uma sucessão de voos de galinha, interrompidos por uma constante geológica: o desequilíbrio fiscal. Vencemos a hiperinflação com o Plano Real, mas a estabilidade de preços apenas revelou a verdadeira âncora do país: o desequilíbrio das contas públicas. Este desafio estrutural atravessou governos, deteriorou-se tragicamente com a nova matriz econômica e voltou a ser o problema central sob os governos recentes. O eterno retorno à instabilidade fiscal não é apenas um detalhe contábil, é a âncora que impede o país de atacar sua verdadeira doença: a estagnação da produtividade. É neste cenário de crônico déjà vu macroeconômico que o relatório World Development Report 2024 do Banco Mundial aterrissa não como um mero diagnóstico, mas como um alerta de prazo de validade vencido. O estudo foca na temida armadilha da renda média, um fenômeno onde países estagnam ao atingir um patamar intermediário de riqueza. O Banco Mundial argumenta que a grande maioria dos 108 países de renda média, onde vivem 75% da humanidade, desacelera quando atinge cerca de 10% do produto interno bruto per capita dos Estados Unidos. O Brasil, com seus $9.070 per capita, está confortavelmente instalado nessa armadilha, vendo a fronteira da renda alta, acima de $13.845, como uma miragem cada vez mais distante e ilusória. A estatística mais cruel do relatório, Vera, é a que deveria guiar as políticas em Brasília. Em 1980, a produtividade média de um trabalhador brasileiro equivalia a 40% da produtividade de um americano. Em 2018, essa relação despencou para míseros 25%. Enquanto nações como a Coreia do Sul usaram as últimas 4 décadas para convergir rapidamente rumo aos padrões do mundo rico, o Brasil trilhou o caminho oposto, o da divergência. Enquanto Brasília gasta energia política tentando gerir déficits orçamentários, a eficiência da economia, o único motor capaz de garantir crescimento sustentável sem inflação, permanece travada no século passado. O relatório do Banco Mundial usa a história recente do Brasil para ilustrar o erro de diagnóstico do país. O documento destaca a estratégia implementada pelo governo em 2001, que impôs uma taxa marginal de 10% sobre pagamentos de propriedade intelectual internacional, como royalties e licenças técnicas pagas ao exterior. A lógica por trás dessa medida era punir a dependência tecnológica e usar a receita tributária para subsidiar a inovação de empresas nacionais. O erro, no entanto, foi profundo. Essa política falhou em gerar inovação real. Estudos citados pelo relatório mostram que, embora tenha havido um aumento rápido no número de pedidos, as patentes eram de baixa qualidade e irrelevantes para os mercados globais. As consequências foram duras para a economia brasileira. O país se isolou das tecnologias mais eficientes disponíveis no mundo. O prêmio salarial para trabalhadores qualificados caiu, pois a produtividade real não aumentou, e o valor agregado das empresas estagnou. O Brasil perdeu tempo e recursos tentando uma autossuficiência tecnológica prematura, ignorando o que o mundo já havia desenvolvido. O Banco Mundial não se limita a criticar, mas oferece um roteiro didático para escapar do atoleiro da renda média: a estratégia dos 3 I. É uma escada evolutiva que deve ser subida em ordem. Países pobres começam com o primeiro I, investimento, acumulando máquinas e infraestrutura básica. Ao atingirem a renda média baixa, devem migrar para o segundo I, infusão, a importação e adaptação agressiva de tecnologias já existentes no exterior. Só depois de dominar o estado da arte global é que se deve tentar o terceiro I, inovação, na fronteira tecnológica.
A tese central do relatório é que o pecado original da economia brasileira foi a arrogância estratégica. O país tentou pular diretamente da fase de investimento direto para a inovação de ponta, ignorando a crucial fase de infusão tecnológica. Enquanto países como a Coreia do Sul usaram a renda média para se integrar agressivamente às cadeias globais e absorver tecnologia externa de forma rápida, o Brasil adotou uma postura protecionista e de autossuficiência prematura. O resultado foi a criação de um parque industrial de zumbis, empresas viciadas em subsídios, protegidas da competição e incapazes de disputar mercados globais. O relatório é bastante ácido ao criticar o histórico de protecionismo do Brasil, citando políticas que taxavam a importação de tecnologia para subsidiar uma inovação doméstica que se mostrou inócua. Para o Banco Mundial, essa escolha gerou um resultado que é o oposto do que a economia precisa. Em vez da destruição criativa schumpeteriana, onde empresas ineficientes morrem para dar lugar às mais inovadoras, o Brasil optou pela preservação destrutiva de incumbentes ineficientes, perpetuando o atraso. O estudo inova ao conectar essa ineficiência à crise climática, Vera, estabelecendo uma relação crucial. O relatório demonstra que no Brasil, quando a produtividade total dos fatores aumenta, o desmatamento na Amazônia cai. A conclusão é dura, mas cientificamente fundamentada. A melhor política ambiental é uma política econômica que force a eficiência, abandonando um modelo de crescimento extensivo baseado em incorporar mais terra e capital barato, um modelo que é intrinsecamente destrutivo para o meio ambiente. O diagnóstico do Banco Mundial, embora robusto nos dados, não navega em mar calmo na academia. A prescrição de abrir mercados para a infusão de tecnologia externa soa, para muitos economistas desenvolvimentistas e heterodoxos, como um convite perigoso à desindustrialização definitiva do país. Críticos renomados, como Ha-Joon Chang, de Cambridge, lembram que os países ricos, incluindo Estados Unidos e Reino Unido, não subiram a escada do desenvolvimento com manuais de livre mercado, mas sim com doses elevadas de protecionismo e intervenção estatal. O erro brasileiro não foi necessariamente proteger, mas a forma como essa proteção foi aplicada. O modelo asiático, utilizado por Coreia do Sul e Taiwan, também utilizou o protecionismo, mas veio acompanhado de uma disciplina espartana. As empresas recebiam subsídios e proteção tarifária, mas eram obrigadas a cumprir metas agressivas de exportação. Era o lema exportar ou morrer. No Brasil, a proteção virou um fim em si mesma, um refúgio confortável contra a competição, o que desestimulou a busca por eficiência e inovação. Enquanto o protecionismo asiático foi um estágio preparatório para o mercado global, o brasileiro foi um refúgio contra a integração. Do campo heterodoxo, a economista Mariana Mazzucato levanta uma crítica de fundo. A visão do Banco Mundial é míope ao ver o Estado apenas como um criador de distorções. O relatório ignora que os maiores sucessos tecnológicos brasileiros, desde a Embrapa, que revolucionou essa agricultura, até a Embraer, que fez do Brasil o terceiro maior fabricante de aviões comerciais, são, na verdade, supostos frutos de um Estado empreendedor que assume riscos que o setor privado rejeitava ou não tinha capacidade de arcar. No entanto, Vera, é preciso fazer uma distinção crucial. A Embrapa, ao contrário da Embraer, não visa ao lucro, mas sim a superação tecnológica de fatores que limitam a nossa produção agrícola, gerando ganhos universais para o bem-estar da população. Se o país tivesse que escolher entre a validade das duas experiências para replicar hoje, o caso Embrapa é muito mais justificável, do ponto de vista da criação de vantagens comparativas e de ganhos sociais, do que o da Embraer. A aterrissagem do relatório do Banco Mundial em Brasília não poderia ter sido mais inoportuna para a política econômica atual. A visão do banco, que pede a redução de subsídios e a exposição da indústria local à competição global como forma de forçar a infusão tecnológica, choca-se frontalmente com a política industrial do atual governo. A recém-lançada Nova Indústria Brasil, com um orçamento de 300 bilhões de reais, aposta justamente no fomento estatal, em subsídios e na exigência de conteúdo local para reindustrializar o país, a antítese exata do que pregam os economistas do Banco Mundial. Nos bastidores do Palácio do Planalto, o estudo foi recebido com um misto de irritação e reconhecimento. Publicamente, o governo defende que o Estado precisa retomar seu papel de indutor do crescimento, utilizando sim subsídios e protecionismo direcionado. O vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, tem sido o porta-voz dessa visão, defendendo a necessidade de proteger o Parque Fabril frente à agressividade chinesa e aos novos protecionismos americano e europeu. A divergência não é apenas externa, ela se manifesta dentro do próprio governo.
Enquanto a ala desenvolvimentista defende a política industrial de fomento, a ala mais fiscalista da equipe econômica, liderada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vê no diagnóstico de baixa produtividade e má alocação de recursos do Banco Mundial um argumento poderoso e necessário para a revisão de gastos tributários e subsídios ineficientes. O Banco Mundial fornece munição técnica para quem defende o ajuste fiscal e a realocação de recursos, colocando a equipe econômica em uma encruzilhada. O Banco Mundial avisa que se mantiver o rumo atual de subsídios e protecionismo sem contrapartidas rigorosas, o país estará mais distante dos Estados Unidos em 2100 do que está hoje. Brasília parece apostar mais uma vez que a velha receita de fomento estatal, agora embalada em um discurso de transição ecológica, funcionará diferente. A história, no entanto, não é gentil com quem ignora seus erros. O Brasil está, inegavelmente, numa encruzilhada de desenvolvimento. O relatório do Banco Mundial serve como o último alerta de que o caminho da preservação destrutiva e da fuga da competição externa não levou e não levará o país à prosperidade. A receita do atraso está a ser replicada e o custo não é apenas econômico, mas também ambiental. A escolha é simples: enfrentar a estagnação da produtividade e forçar a eficiência da economia por meio da infusão tecnológica, ou continuar preso à armadilha da renda média. O relatório de 2024 deixa claro, Vera. A complacência é o caminho mais curto para a irrelevância no cenário global. O desafio agora é político. O governo terá a coragem de abandonar a velha receita que se provou falha por mais de 4 décadas e submeter a indústria e os setores protegidos à disciplina da eficiência. O futuro do Brasil, mais do que nunca, depende de essa pergunta ser respondida com um pragmatismo que a política nacional tem historicamente evitado. E não se esqueçam, política e economia são nossos assuntos, a verdade, o nosso dever. E isso é Vero.